Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando sobre esse confronto de amanhã entre Botafogo e São Paulo, primeiro jogo das quartas de finais da Copa Libertadores da América. Ficou interessado? Quer saber tudo o que a mídia está falando? Então assiste esse vídeo até o final. Muito bem, Ricardo Spinelli, Ricardinho, diga lá, Botafogo o assunto? Vamos lá, então, Abel, o Botafogo nessa quarta-feira enfrenta o São Paulo e essa última rodada do Brasileirão deixou dois jogadores muito bem no Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha, e eu trouxe aqui os destaques deles são o Luiz Henrique e o Thiago Almada. O Thiago Almada foi o melhor jogador da rodada, como a gente acabou de ver na participação anterior. Ele fez um gol, iniciou a jogada do outro gol. Nessa iniciação de jogada, a gente chama, no mundo das estatísticas, de segunda assistência. É o passe para o cara que fez a assistência. Então, ele deu uma segunda assistência e isso conta para o Bola de Prata. Ainda foram 3 chances criadas dele, 5 finalizações e 6 duelos vencidos. Então, Thiago Almada com 8,03, melhor nota da 26ª rodada. Já o Luiz Henrique, pela primeira vez no campeonato, ele aparece na nossa seleção do Bola de Prata. São 24 jogos, 5 gols, 3 assistências e 6 vitórias garantidas com gol assistência. Ele e o Pedro lideram essa estatística no Brasileirão. Então, o Luiz Henrique, pela primeira vez, aparece na nossa seleção, sendo que o Botafogo já conta com o Bastos na zaga, o Marlon Freitas de volante, o Savarino de meia e agora também o Luiz Henrique. E, claro, o Arthur Jorge é o melhor técnico do campeonato. Então, o Luiz Henrique, nessa rodada, ele ultrapassou o concorrente dele de amanhã na Libertadores, o Lucas Moura. O que chama mais atenção, pelo menos para mim, é o Almada. Não que seja uma surpresa, mas ele não tinha feito um jogo espetacular. Não, foi o oitavo jogo dele pelo Botafogo. Foi o primeiro grande jogo do Almada. Foi o grande jogo até agora. Já o Luiz Henrique vinha jogando muito, tanto que foi a seleção. Savarino também, muito bem lembrado e bem citado o Savarino pelo Ricardinho na premiação. Os 3 participam desse gol, né? Almada, Savarino e Luiz Henrique. É muita gente de qualidade lá na frente, mas o Almada realmente faz o jogo que se esperava dele. Acho até que ele não estava tão mal. Ele tinha algumas participações, mas sempre mais... Estava mais discreto, não estava? Mais discreto, procurando o espaço dele, procurando se entender. Aí ele foi protagonista, né? Eu acho que o ponto é esse que o professor acabou de falar. Ele até vinha jogando bem, ele estava bem inserido dentro do conjunto ali do Arthur Jorge, só que faltava o jogo do cara, do protagonista. Ele desequilibrou, né? Ele foi contratado para isso. Ele foi contratado para ser um jogador de desequilíbrio. Sempre foi muito talentoso, desde que surgiu muito bem no Vélez, né, na MLS também. Lá chegou a ser o melhor jogador da MLS. Jogador de seleção argentina, né? Campeão do mundo na Atlanta. E agora no Botafogo com mais confiança e jogou uma barbaridade. O Ranieri deve estar até hoje tendo um pesadelo com ele. Ele é campeão do mundo, né? O Almada é um jogador, é um jovem campeão do mundo. Ele é um jogador de nível europeu, quando eu falo nível europeu, de uma liga europeia, como é o mercado hoje em dia no Brasil. De 23 anos. É porque o Botafogo tem um trunfo do Grupo Eagle, né, com o Textor, de atrair esse tipo de jogador, e o jogador também, como o Luiz Henrique, é o mesmo ponto. O Luiz Henrique era um jogador que acho que até deveria ter tido mais sequência e mais minutos no Bet. Mas eles estão aqui no Botafogo e são jogadores que custaram muito e que estão, né, agora com esse status de protagonismo, brilhando de uma maneira constante. São acima da média, jogadores que botam o Botafogo próximo de grandes conquistas. Não estou falando que vai ganhar, mas com esse nível de jogadores, com essa confiança, o Botafogo fica mais perto de taças grandes. Fale, professor, sobre a Almada. Não, fantástico. Um desalmado para a torcida do Corinthians, né? O que ele fez com o Ranieri, e olha que o Ranieri é um bom marcador, o Corinthians fazia um jogo, não existia do ataque, mas na defesa ia se segurando, muito também pelo goleiro, mas pelo posicionamento. E para você quebrar um sistema desse, só tendo um jogador como esse, né? O primeiro gol, quando ele vira o corpo, um movimento dele desarvora toda a defesa adversária, e no Botafogo não faltam jogadores com essa qualidade. No primeiro gol ela passa nos pés de 3 jogadores que o Ricardinho citou aqui, ele, Savarino e Luiz Henrique. O segundo gol, eu não me lembro qual foi o primeiro jogador. Garro. Foi o Garro? Foi o Garro. Porque antes de dar o drible no Ranieri, o Ranieri ficou marcado. Sim. Os 2 lances, ele ficou desconcertado. Ele dribla é o Garro. Acho que é o Garro. Ele dribla 2 jogadores. E ali é o drible curto de futsal, né? É. Ele tem o drible, ele tem o passe
E ele tem algo que ele ainda não colocou tanto em prática no Botafogo, que é uma grande virtude dele. Ele finaliza muito de média e longa distância. Ele ainda não está conseguindo encaixar essa finalização de média e longa distância. O segundo gol foi de o quê? Sim, é de porque teve um desvio. Sim, é que teve o desvio. Mas é porque ele é muito bom finalizador. E é um jogador que agora está cada vez mais adaptado ao sistema de jogo do Arthur Jorge. De fato, mereceu o prêmio. Foi o melhor jogador da rodada, de fato. E é muito rápido, né? Ele já dribla sabendo o que vai fazer depois. Futsal puro. É muito rápido. E o Luiz Henrique, uma repetição, uma sequência que vem trazendo alegria para o torcedor do Botafogo, professor. A merecida sequência, né? Eu até chutei que ele estivesse nessa seleção da rodada, não está porque tinha concorrentes, mas a nota foi suficiente para estar na bola de ouro, na bola de prata em geral. É um dos grandes jogadores do Brasil hoje, né? Em atividade no Brasil, na seleção brasileira. Apesar do gol, da boa atuação mais uma, ele já teve atuações bem melhores, não teve? Já. Luiz Henrique? Já. E mais dentro da característica dele, né? Que é aquela coisa de abrir. Contra o Corinthians, ele conclui uma jogada de outro, mas ele é um criador de jogadas. Contra o Palmeiras ele fez. Ele tem um Grande trunfo. jogo. Ele tem um trunfo na trajetória dele com a camisa do Botafogo. Ele cresce em jogo grande. Normalmente ele vai muito bem no jogo grande. E ele é um jogador que entrou bem na seleção contra o Paraguai. Melhorou o time no segundo tempo. Quando ele tem campo aberto, tem espaço, ele é um trator, tem velocidade, habilidade. E ele tem essa característica que o professor falou também. Ele fecha muito bem. Quando vem essa jogada de lado, ele às vezes fecha, centraliza, pisando na grande área para matar a jogada, né? Para botá-la para a rede. Um jogador muito talentoso, né? Já era no Fluminense. O próprio Diniz, quando saiu do Fluminense, ele deu uma declaração. O único jogador que eu pedi pro Mário. Foi. Luiz Henrique. Só que o Botafogo teve a grana, né? O contexto para conseguir essa contratação. Por exemplo, era um desejo do... pro Mário? Qual? O Diniz. Diniz? E o Tite queria levar o Luiz Henrique para ser o jogador do lado direito do Flamengo. Então, assim, o Botafogo conseguiu trazer... Muito bom jogador. Pantera Negra. Diferenciado. E mesmo no Betis, ele teve bons momentos de começo e de fim. Sim. Né? No fim, uma chance que ele teve, ele mostrou o jogo, um jogo que ele já tinha mostrado no começo, faltou mesmo sequência. Né? Jogadores que chegaram ao Botafogo e que fazem com que Tiquinho Soares, por exemplo, Eduardo e outros virem opções. O Igor Jesus está muito banco bem. de reservas. É inacreditável, né? O Igor Jesus está muito bem. Ele é o titular hoje do ataque do Botafogo. Júnior Santos daqui a pouco volta. E aí? Só pode entrar 11. O Júnior Santos... Era um grande medo do torcedor do Botafogo quando o Júnior Santos se lesionou, porque ele era o artilheiro do Botafogo. Ainda é, né? Sim. O artilheiro do Botafogo, por conta da largada ali. Só que o Arthur Jorge tem material humano, tem um grande elenco e conseguiu reconstruir o time. Aí você chega com o Almada, você tem Savarino, você tem Luiz Henrique, você tem Igor Jesus. É muito poderoso, né, o elenco do Botafogo. O Textor investiu de fato para conquistar. Ele quer conquistar, ele quer valorizar ainda mais a marca dele. Sensacional. Fechamos então, amigo Ricardinho? Fechamos. Só uma informação muito importante sobre o Thiago Almada. Ele não concorre ao Bola de Prata. Tá? Ele não chegou a tempo para isso. Ele só tem 5 jogos no campeonato. Faltam 12 rodadas a serem disputadas. Então, no máximo, ele vai chegar a 17 jogos. Isso é uma pena, porque é um jogador muito importante. Qual o limite para... Mas o mínimo são 19 jogos. É sempre... A conta são 50% das rodadas disputadas. Então, ao final do campeonato, com 38 rodadas, o mínimo são 19 jogos. O Thiago Almada, infelizmente, só chega a 17. Isso quer dizer, então, na prática, ele pode entrar nessas seleções da rodada, ele tem as votações em cada jogo, mas ele não pode entrar na seleção final do campeonato. Exatamente. Não pode. Exatamente. A gente, para efeito de melhores da rodada, é lógico que a gente vai dar nota para todos os jogadores que entrarem em campo, independentemente se eles vão completar o mínimo de jogos ou não. E aí, para a seleção do campeonato, a gente precisa ter um recorte, um mínimo de jogos, e isso foi uma solicitação dos jogadores. Lá atrás, jogadores reclamavam que o nosso mínimo de jogos era muito baixo, antigamente eram 16 partidas, os jogadores nas premiações sempre comentavam isso, que era muito baixo, eles estavam concorrendo, às vezes, o campeonato inteiro contra jogadores que jogavam muito pouco do campeonato, e aí eles se sentiam desvalorizados por isso.
A gente atendeu a pedido dos jogadores e ampliou esse mínimo de jogos para 19 partidas. Então, isso vai acontecer com vários jogadores que chegam nas janelas de meio de ano. A gente já teve, em outros casos, em outros anos, isso acontecendo. Acho que o mais, para mim, memorável foi o Felipe Luiz, em 2019, chegando no Flamengo e não podendo concorrer, e a torcida do Flamengo em peso querendo ele na seleção, e ele não podia. O Thiago Almada foi o primeiro bom jogo dele, excelente jogo dele. Então, assim, não necessariamente a nota dele também levaria ele ao prêmio. Mas, obviamente, é muito importante a gente deixar isso claro para o torcedor do Botafogo que está esperando lá no final do campeonato o Thiago Almada fazendo ótimas exibições lá para frente, vai querer o nome dele na seleção. Ele, infelizmente, não é um dos concorrentes para a seleção do campeonato. Que pena, por 2 joguinhos. Mas eu achei justo. É justo. Achei viu, legal Sabe você explicar. Diga. Um dos desafios do campeonato de 38 rodadas, Abel, é você na 34ª lembrar do que houve na 3ª ou na 4ª. Porque o campeonato, como ele tem vários campeonatos dentro do mesmo, então às vezes Mas o time tem outro treinador, exatamente, outros times. Às vezes o que joga muito bem ali no primeiro quarto do campeonato, ele fica meio esquecido. Você fica muito a imagem final, de arrancada, do time que vai cair, do time que vai ser campeão. Então isso é importante, pelo menos metade dos jogos você cumprir, porque eu acho que você diminui essa injustiça de quem começa às vezes bem e não acaba tão bem, ou joga menos no final. O começo é tão importante quanto o final também, né? Então eu achei muito, muito interessante o Ricardinho ter dado essa explicação aqui hoje, e acho justo. Os jogadores pediram ouvir, né? Claro. O pessoal do Bola de Prata, aqui da ESPN. Correto. Os jogadores foram ouvidos e uma reivindicação justa dos jogadores. Então achei legal. E amanhã a gente tem aqui no Newton Santos simplesmente Botafogo e São Paulo, mais um confronto brasileiro também na Conmebol Libertadores. E a gente tem uma tela falando exatamente sobre o ataque, que é algo que sobressai muito no Botafogo e que no São Paulo o próprio Calleri já tinha dito que era um problema. Olha aí, Eugênio, os gols de Botafogo e São Paulo nos últimos 10 jogos. Então a gente tem 19 gols para um lado e tem 7 gols pro outro. Isso diz mais sobre o Botafogo ou isso diz mais sobre o São Paulo ou sobre os dois, Eugênio? Eu acho que comparar o ataque do Botafogo acaba sendo um pouco injusto, porque o Botafogo, dos times da primeira divisão do futebol brasileiro, que estão disputando Libertadores e estiveram até pouco tempo em Copa do Brasil, é o time que mais tem marcado gols na temporada. Aliás, o Botafogo está a 1 gol de chegar a 100 gols na temporada. Caramba. Ele tem 99 gols marcados, somando o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores. Lembrando que ele começou a Libertadores, a gente está vendo justamente imagens, né? Na fase preliminar, foram 4 jogos na fase preliminar, contra o Aurora e depois contra o Bragantino. Ainda com o Thiago, né? O primeiro jogo com o Thiago, depois entrou o Matias, Fábio Matias, que foi o interino, até chegar já no Campeonato Brasileiro a chegada do Arthur Jorge. Mas nunca perdeu essa questão de ser um time muito ofensivo. Foi lembrado agora há pouco, o Júnior Santos, estamos vendo aí agora fazendo os gols, ainda é o artilheiro desse time na temporada com 18 gols marcados. 18 gols, atrás dele tem outros que vêm com 8 gols. Tiquinho, Luiz Henrique. Agora, a grande questão hoje é o Igor Jesus, que já tem 6 gols e uma média muito parecida com a do Júnior Santos, porque ele tem muito menos gols, muito menos jogos do que os outros. São 14 jogos do Igor Jesus com a camisa do Botafogo. Então esse time, esse ataque do Botafogo, dá pra gente apontar como o mais poderoso até, se a gente comparar com o Flamengo e Palmeiras, pela média de gols marcados, 1,7 por jogo. É um time que tem essa característica muito clara, muito colocada. É um time que, especialmente na transição e velocidade, fere muito os adversários. E o São Paulo tem uma característica de jogo um pouco diferente. Então, sim, por outro lado, o São Paulo tem uma média de gols sofridos melhor que a média do Botafogo. Então ele vai tentar equilibrar nessa questão. Mas é muito difícil marcar esse quarteto de frente, mesmo com todos os desfalques que o Botafogo acumulou durante a temporada. Você olha hoje Luiz Henrique, Savarino, Almada, né? Igor Jesus, é muito forte. Falando em número de gols, também é interessante quando a gente pega os dados, Rafael Prates, vou jogar pra você, já que você está tão falante. Quando a gente faz um recorte do Almada, a média de gols do Botafogo ela aumenta 20% com ele. Acaba sendo de 2 gols por jogo com o Almada dentro de campo. É claro que a gente destaca muito mais esse último jogo, que ele acaba brilhando, mas o impacto que ele tem também para o Botafogo ter essa qualidade ofensiva. É isso, né, Mari? Assim, o Almada é um jogador que tem um nível
muito acima, talvez, da média que a gente acostumou a acompanhar na América do Sul. Agora, eu quero destacar que o São Paulo do Zubeldia é um time que tem um bom sistema defensivo. A gente fez algumas avaliações do São Paulo nas últimas semanas, quando houve uma queda de produção do time, geralmente do meio para frente, não do meio para trás. Por mais que ele mexa no time, a maneira de marcar, joga com 3 zagueiros, como jogou contra o Cruzeiro, às vezes com uma linha com 4 jogadores, São Paulo é um time que defende-se bem. Isso o Zubeldia tem um histórico até de trabalhos dele, na LDU, na Argentina, de times que sabem se defender. Aquela derrota para o Galo no Morumbi, pela Copa do Brasil, jogo, né? O Galo só teve um chute no gol. E custou a classificação, Uma finalização. O Atlético seguiu, o São Paulo ficou. Mas a Mari destacou o Almada foi contratado para momentos como esse de amanhã. Ele fez um grande jogo no sábado, agora o Botafogo trouxe esse nível de jogadores para jogos como o de amanhã, para tentar tirar um tricampeão da América, para o Botafogo se aproximar do título. A gente não pode perder de vista que a partir de agora na Libertadores está 5 jogos para ser campeão da América. Está muito perto do título. Isso traz para o jogo, além de uma conotação de decisão, importante, um ingrediente diferente. Você, passando das quartas de final, quem passar de São Paulo e Botafogo, deixa um grandão pelo caminho e você se aproxima muito de jogar a final. O Botafogo já tirou um tricampeão como o Palmeiras. Isso deu ao Botafogo um outro tamanho na Libertadores. Pode tirar um outro tricampeão nas quartas de final e vai precisar de jogadores como Almada, Luiz Henrique, Savarino, que é muito inteligente para jogar. O Botafogo chega muito animado e bem treinado, muito preparado para tentar tirar o São Paulo. Marlon Freitas joga vôlei? Joga muito, joga futebol e muito. E o Kamehameha? Joga vôlei também? Como é que é? Não sabe quem é o Kamehameha? Faz como é que ele faz na comemoração? Sim, o Igor Jesus. Tudo. Arrebentou. Agora a gente falou, e muito acertadamente, de que realmente o gol que o São Paulo sofreu valeu a vaga na Copa do Brasil, custou a vaga na Copa do Brasil, mas a gente também pode fazer uma outra leitura. Os gols que o São Paulo não conseguiu fazer, sim, principalmente naquele primeiro jogo, e que o Botafogo de hoje, desse momento, tem uma facilidade maior. O Botafogo, com seu estilo, com aqueles jogadores fantásticos trocando bola lá na frente, você não vê isso no São Paulo de hoje. Você vê no São Paulo um potencial, o São Paulo constrói mais jogo por dentro que o Botafogo, mas num confronto de ataque contra ataque eu vejo uma vantagem do Botafogo nesse sentido. Por melhor que seja a defesa do Zubeldia, segurar o Botafogo hoje é uma parada duríssima. Até porque a defesa do Palmeiras também é muito boa e não conseguiu parar o fogão, né? Do jogo de ida, principalmente. Eu fico pensando pelo lado do São Paulo, se a boa partida que o São Paulo fez contra o Cruzeiro, né? Ele, obviamente, poupando muito, pensando em tentar equilibrar o jogo físico com o Botafogo, que é muito forte nesse sentido. Então ele preservou seus principais jogadores, mas ele modificou um esquema. O time foi muito bem no 3-4-3, neutralizou o Cruzeiro e foi o time que atropelou nas transições, né? O time mais leve. Se alguns jogadores que se destacaram podem receber uma chance como titular, por exemplo. Falando, Donan, eu tô vendo o comportamento lá, a Mari e o Eugênio estão rindo da gente, eu acho, Donan. Pode seguir. Eu tô vendo eles dois lá dando risada, eu não tô entendendo. Pode seguir aí, Donan, pode falar. Não tô entendendo, pode tô falar. falando. Que eu tô olhando lá, você tá falando aqui, eu tô olhando lá na tela, mas pode falar. Estão rindo lá. Então eu vou explicar. Posso explicar? Deveria. Posso explicar o que aconteceu? O Donan se sentiu aqui constrangido. Economia interna. A Mari chegou aqui de manhã e falou o seguinte pra mim: Eugênio, presta atenção no Donan. O Donan sempre que tá falando, ele faz a listinha com os dedos. Fulaninho, cicraninho e cicraninho. Quando ele começou a fazer aqui com o dedo agora, eu tive que rir, porque foi exatamente o que a Mari falou. É só isso. Eu sou imitadora oficial do Donan. A Mari é uma traíra de marca maior, né? Agora não tem mais seriedade. Pode fazer assim, não tem problema. Pode fazer com o dedo. Então você pode ver o seguinte. Vai, esse é o fulaninho. Isso. Esse é o fulaninho que corre. Deixa ele falar aí, Desculpa. Agora eu vou virar um meme, né? Eu acho que o Zubeldia poderia pensar nesse São Paulo que tem mais dificuldade, talvez, para ser mais envolvente, trazer o Lucas para jogar por dentro, né, que ele fica mais confortável por ali. E o William é um garoto que está pedindo passagem. E assim onde você vai chegar? Você quer mexer no Luciano? Sim. Eu acho que o Luciano hoje ele é um jogador, obviamente, respeitando a capacidade que ele tem de decisão, de se sacrificar pelo São Paulo, um jogador que tem identificação, mas eu acho que ele é um jogador que é mais um segundo atacante. Ele é um cara de chegada e de finalização. Para articular jogo, para o time ser mais criativo, eu prefiro o Lucas jogando nessa função. Eu acho que ele é um jogador que pode causar mais estrago na defesa adversária dessa forma. E acho que jogando por dentro ele fica mais protegido também e mais preservado sem a bola, né? Obviamente ele vai trabalhar, não vai ficar andando, olhando, ele vai trabalhar, mas
no lado ele fica um pouco mais sacrificado nesse sentido. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que vai enfrentar amanhã o time do São Paulo no Newton Santos, primeiro jogo, né, das quartas de finais da Copa Libertadores da América. Botafogo favorito, né, por estar jogando em casa, por estar com um elenco bem mais preparado, né, por estar com um dia a mais de descanso, tá com os caras em altíssimo nível, né, vai contar com o Almada, então isso aí ajuda demais ao time, né, o Luiz Henrique, o Almada, o John em boa fase, então o Botafogo tem que fazer um bom resultado, principalmente no primeiro tempo, né, já que o Botafogo também está na briga do Campeonato Brasileiro, né, tá 3 pontos à frente do segundo colocado, então tem que fazer uma boa partida amanhã, né, e o time também tem que ir bem no final de semana contra o Fluminense, que é um clássico no Maracanã, né, no sábado às 6h30 da noite, para se manter na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tem elenco para isso, tá? O Botafogo tem elenco para jogar as duas competições aí, priorizar. O Botafogo, que muitos da mídia estão dizendo que o Botafogo é o principal favorito a ser campeão da Libertadores, né? Mas o Botafogo também está brigando no Campeonato Brasileiro, não pode deixar escapar, por mais que esteja a 3 pontos, não pode deixar escapar essa possibilidade aí, essa grande chance de ser campeão brasileiro de 2024. Mas na sua opinião, o que é que vocês acham? Na sua opinião, o que é que o Botafogo tem que fazer para administrar esses 2 jogos, né? Esses 3 jogos que vêm aí pela frente, né? São Paulo em casa, Fluminense fora de casa e o São Paulo fora de casa, o jogo da volta. Na sua opinião, o que é que o Botafogo teria que fazer para ir bem nesses 3 jogos? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!